Eu sou a Adriana e mais uma vez eu me alegro de estar aqui com você, te convidando para que assentados a gente possa aprender aos pés de Jesus. Agora com uma nova série e nós vamos dar a ela o nome de Para Deus Não Há Impossíveis. Você acha que há impossíveis para Deus? Será que há impossíveis para Deus no seu casamento? Será que há impossível para Deus na sua família, no seu trabalho, na vida dos seus filhos, na sua saúde? O que você tem colocado diante de Deus há tempos e que às vezes você não tem visto a resposta? Sobre isso que nós vamos falar hoje, seguindo o livro de Lucas. Nós vamos estar fazendo assim um tour no livro de Lucas, apresentando os impossíveis de Deus nesse livro de Lucas. Eu tenho certeza que se você ficar, você vai comigo, nós vamos poder aprender mais um pouquinho, né, sobre essa palavra santa, que não foi feita ontem para ontem, mas ela foi feita ontem, para hoje e para amanhã. Ela é viva todos os dias. Então eu queria que você acompanhasse a leitura aí em Lucas 1, a partir do versículo 5, a palavra de Deus fala assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Primeira coisa que eu quero falar é que Zacarias, ele era um sacerdote. Sacerdote era aquela pessoa que levava diante de Deus as causas das outras pessoas e antes ele tinha que levar a sua própria causa. Ou seja, para que ele pedisse perdão pelo pecado do outro, primeiro ele tinha que fazer a expiação pelo seu próprio pecado. Eu não sei se vocês sabem, mas para que o sacerdote entrasse ali na presença de Deus, no Santo dos Santos, ele tinha que estar com uma corda amarrada na sua cintura. Ele tinha que ter nas suas vestes os sininhos, porque isso tudo foi antes de Cristo morrer, antes da nova aliança. Então, ele tinha que entrar no Santos dos Santos, mas antes ele fazia expiação pelos seus pecados. Ele entrava amarrado. Por quê? Porque se ele morresse ali dentro, as pessoas não podiam nem entrar para buscar o sacerdote. Eles tinham que puxar ele para fora, porque senão morreria também. Só podia entrar no Santo dos Santos o sacerdote, e ainda por cima ele tinha as suas vestes com o sininho, porque enquanto ele se movimentava, ele fazia aquele barulhinho. Parasse muito tempo de fazer esse barulho, as pessoas já ficavam atentas que algo já tinha acontecido. Então, a palavra fala que Zacarias tinha uma esposa chamada Isabel e ambos eram irrepreensíveis e ambos eram justos diante de Deus. Aí a palavra segue no versículo 7 falando: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Quando ele foi exercer o seu sacerdócio real, que ele entrou ali, a palavra fala que as pessoas estavam do lado de fora. E as pessoas estavam ali porque era o tempo de que Zacarias servisse a Deus dentro daquele templo ali, daquele santuário, vamos dizer assim. Então, quando ele entrou ali, apareceu um anjo para ele, no versículo 11, e fala assim: então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Então, eu quero colocar para você que ele era um sacerdote. Qual que era a função do sacerdote? Ele trazia os pecados dos homens para que Deus lavasse os pecados dos homens e ao mesmo tempo ele tinha conexão com Deus. Naquela época o Espírito Santo ele vinha, apoderava-se de uma pessoa e ia embora. O Espírito Santo não habitava dentro do homem como nós temos esse privilégio nos dias de hoje, né? E aí então, quando Zacarias, como sacerdote, o que a gente imagina? O sacerdote está todo mundo lá fora esperando
imaginando que o sacerdote é aquele que está pronto para receber algo de Deus. Mas quando o anjo apareceu para ele, a palavra fala que ele turbou o seu coração e caiu um grande temor sobre ele. Então ele não estava esperando aquilo. Primeiro ponto que eu quero colocar, ele era irrepreensível, ele era justo. Segundo, era um sacerdote que não estava esperando ouvir a voz celestial, porque o anjo estava trazendo um recado dos céus e ele não estava esperando ouvir essa voz. Sabe, quando nós hoje somos sacerdotes reais, nós temos esse sacerdócio em nossa vida, porque hoje nós temos o privilégio de entrar na presença de Deus, porque o sangue de Jesus nos lavou. A gente pede ao Senhor, Senhor, que o seu sangue esteja sobre a minha vida e aquele sangue nos purifique e nós podemos ter contato direto com o Pai. Naquela época só o sacerdote podia. Imagina um sacerdote que há anos ele entrava e saía, entrava e saía. Ele era irrepreensível. Às vezes você é irrepreensível, às vezes você sabe que você é um sacerdote, porém você tem feito obras, simplesmente obras. Ele entrava e saía, cumpria o seu papel, mas ele não tinha expectativa. Sabe, eu falo muito isso. Quando nós vamos entrar em contato com a palavra de Deus, quando nós vamos estar no meio de pessoas que vão falar da palavra de Deus, na congregação ou com outras pessoas que você conhece, você precisa ter expectativa que a qualquer momento Deus pode falar com você. E ele estava sem essa expectativa. E aí ele ficou tremendo ali naquele momento. E a palavra fala assim: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Olha só, Zacarias era um homem de oração. A oração dele foi ouvida no céu. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Gente, agora vem as bênçãos. A esposa dele já tinha por volta de 60 anos, ele já era também de idade. E aí começa a vir aquele derramar das bênçãos, olha só. Porque o seu filho terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais e dos filhos, e os rebeldes, à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Gente, imagina você nunca ter tido um filho e depois vem um anjo e fala com você todas essas bênçãos de como seria seu filho. Meu Deus, né? Eu costumo dizer que eu tenho uma amiga que, quando ela ouve uma grande bênção, ela grita: eita glória! Pois é, mas Zacarias não teve essa iniciativa. Ele simplesmente disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho, minha mulher está avançada em idade. Sabe, muitas vezes o perigo do servir em obras, não estou dizendo que você não tem que servir, eu estou dizendo que você tem que servir, mas paralelamente você precisa continuar crendo que o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. Aquele Deus que operava milagres continua operando. Zacarias tinha se esquecido disso. Eu imagino que Zacarias deve ter colocado anos diante de Deus essa oração, mas no momento que a bênção chegou, ele já tinha esquecido que Deus era um Deus poderoso. Ele já estava com os olhos da razão, não com os olhos da fé. Os olhos da razão diziam para ele: sua esposa é velha, você já é velho, isso não pode acontecer. Os olhos da fé diziam para ele: não há impossível para Deus. Os olhos da fé diz para você: qual é o seu impossível? Não há impossível para Deus. Quando você encontra-se em grande expectativa diante de Deus, não perca a expectativa. Seja uma pessoa que serve, sim, serve ao outro, serve na sua congregação, faça seu ministério a fluir, mas não perca a expectativa, porque senão você será uma pessoa simplesmente da razão e você não será uma pessoa de fé.
sabe? E sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus. Espero que você também, já que você está aí comigo até agora, né? E olha só o que o anjo fala com ele. Então, o anjo respondendo disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a te falar e a te dar essas alegres novas. Gente, como que você iria receber uma notícia dessa? Era um sacerdote de Deus. Era a única pessoa que podia entrar, ouvir e sair com as boas novas ali. E ele entrou, ouviu e não reconheceu o poder de Deus. Tá cheio de gente aí, de gente que não consegue mais acreditar em Deus. Acha que Deus é Deus só de ontem. Que hoje ele não é Deus de milagre. Ele continua sendo Deus. Então, todavia, disse o anjo, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de se cumprir. Sabe, Zacarias saiu daquele templo sem a oportunidade de gritar diante de todos: Deus me ouviu, Deus ouviu a minha oração, em breve a minha esposa terá um filho. Não, ele saiu mudo. Ele não pôde glorificar o nome de Deus. Ele não pôde exaltar o nome de Deus. Quantas vezes nós estamos assim, céticos, da mesma forma que ele. Às vezes você é uma pessoa religiosa, não sei se esse termo seria bom mais para os dias de hoje, sabe? Porque hoje nós temos livre acesso à graça. Nós não temos que ser religiosos, nós temos que ser calorosos, nós temos que ser cheios de fé, de esperança, cheios de graça. Nós vivemos esse tempo, sabe? De entrar na presença de Deus quando você já vive nela, você entende isso? Você está na presença do Senhor todos os dias, porém, quando tem um momento especial da sua oração em que a sua mente está totalmente tomada ali de gratidão, que você exala o bom perfume de Cristo, sabe? Nós somos tomados por esse poder de Deus e Deus continua nos respondendo. Não perca a esperança, sabe? Deus não vai deixar de cumprir o propósito dele. João Batista veio a nascer. Isabel engravidou. Nós vamos ver isso no próximo vídeo, onde nós vamos continuar aqui com Não Há Impossíveis para Deus. Porém, Zacarias não foi impedimento para que as bênçãos de Deus viessem a ser realizadas. Não seja você uma pessoa que esteja à parte daquilo que é o milagre de Deus. Seja você aquele que leva as boas novas, que grita, que sabe, sai exaltando o nome de Deus em toda a terra e dizendo: meu Deus me ouviu, meu Deus há de fazer. Esta é a palavra que eu tenho para você hoje. Não perca a esperança. Você tem um sacerdócio real sobre a sua vida. Porém, dentro desse sacerdócio real, você precisa ter expectativa diante de Deus. Que Deus renove a sua expectativa de fé, que Deus renove a sua fé em Cristo a todos os dias, sabendo que o nosso Deus, Ele é suficiente para fazer a cada dia mais e mais e mais, sempre que Ele pode fazer dentro de nós e em nós. Que o Senhor te abençoe poderosamente, compartilhe essa palavra, me ajude a divulgar esperança para aqueles que estão com o coração aflitos, achando que Deus é um Deus religioso, achando que Jesus está preso naquela cruz. Não, Ele já nos deu a liberdade nele, Ele já morreu ali por nós, Ele está vivo e Ele pode fazer infinitamente mais por mim e por você. Que a gente possa edificar a fé um do outro. Coloque aqui nos seus comentários, aqui no YouTube. Não deixe de falar, exalte o nome do Senhor. Se há um impossível que Deus fez na sua vida, coloque aqui para nós, exalte o nome do Senhor. Fique na paz, que o Senhor te abençoe cada dia mais. Um grande abraço.